Há algumas semanas eu visitei uma página de internet de um premiado fotógrafo de imprensa. Eu olhava suas fotografias e admirava sua visão dos detalhes até que, de repente, eu me encontrei olhando para um par de olhos. Um par de olhos de criança. A criança estava distante, em outra parte do mundo. Sua expressão era de desencorajado, triste, perdido, possivelmente ansioso. Era uma fotografia de guerra, mas não era extremamente dramática. A criança não foi fotografada porque era o foco. Ela foi fotografada por acidente. Nós testemunhamos cenas como essas várias vezes, mas às vezes um simples olhar nos congela por um momento, o suficiente para nos perguntarmos por que vivemos em um mundo onde existem crianças tristes. Você pode esquecer tais momentos ou vivenciá-los, depende do tipo de pessoa que você é. Muitas vezes nós colocamos um escudo para nos proteger das notícias chocantes e barulhentas. Normalmente eu não sou muito sentimental, mas de vez em quando eu não consigo me aguentar. Então eu vejo uma pequena fotografia e, de repente, penso em todas as crianças que estão à mercê deste mundo, que nunca cometeram um crime, que não conseguem deter isso e acabam sofrendo. Não importa muito se sofrem da maldade de seus colegas de classe ou de uma guerra cruel no outro lado do mundo. Por que sofrem? De repente eu percebi que nós, como adultos, também estamos sujeitos às injustiças e estamos indefesos. Eu me lembro de todos aqueles que nunca foram verdadeiramente amados, que pensam de forma ruim sobre si mesmos durante toda a sua vida, só porque seus pais não tiveram força para aceitá-los. É injusto. Eu penso nos idosos sentados sozinhos em seus apartamentos, olhando para a parede. Penso nas mulheres que foram estupradas, agredidas e se tornaram viciadas em drogas de uma forma tão desesperadora que passaram a vender seus corpos. Eu penso nos homens que não vivem de verdade, mas trabalham dia e noite e ainda não conseguem alimentar suas famílias, só porque estão vivendo do lado errado do mundo. Ao mesmo tempo, os preços dos alimentos nos países em desenvolvimento estão sendo inflacionados pelo mercado de ações. E eu, em meu escritório, sentada, sentindo-me paralisada. O que eu posso fazer para mudar isso? Por onde eu devo começar? Isso me consome. Por que esse mundo tem que ser tão injusto? Por quanto tempo as coisas vão continuar assim? Vai existir para sempre? Será que algum dia vai existir justiça absoluta? O que você acha? Cientistas com suas mentes unicamente científicas não têm ilusões. Na opinião deles, nem a maior autoridade vai conseguir algum dia ter tal justiça. Eles não têm fé na justiça humana. Certa instrutora de yoga com interesse em religiões orientais acredita no princípio do karma. Ela diz que esse princípio inevitavelmente garante que um justo equilíbrio é alcançado em cada vida. Ou seja, não importa o quanto sofremos, nós sempre somos responsáveis por isso. Ao seu ver, nossas reclamações sobre injustiça são imaturas.
Entretanto, o livro do Apocalipse ele contém e reflete o nosso desejo de justiça. Nele, a injustiça é uma terrível realidade. Na verdade, esse livro até nos mostra uma realidade além da nossa percepção, onde todas as criaturas estão esperando por alguém para corrigir tudo e chamar os responsáveis para darem conta. A pergunta, por quanto tempo isso vai continuar assim? Foi feita vez após outra no Velho Testamento. Mas no último livro da Bíblia ela torna-se um clamor e é dito: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui estão eles, os oprimidos e perseguidos, os machucados e condenados, os martirizados e os que clamam pela justiça. Mas o clamor deles não é de desespero ou insanidade. Não. Eles sabem a solução, o alvo dos seus anseios. Deus, agora venha e pegue em suas mãos o nosso desejo por vingança. O apelo deles não cai nas orelhas surdas do universo infinito. A resposta em Apocalipse 14 é formidável. Um grande anjo voa pelo ar e proclama o evangelho tão esperado. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então a justiça ela vai chegar. O momento em que o universo torna-se um grande tribunal. Esse é o momento quando o Todo-Poderoso para de assistir e senta-se no trono do juiz. O momento em que tudo para. O momento em que toda a história é desenrolada e tudo é pesado na balança da justiça ante os olhos do Poderoso. O livro do Apocalipse ele descreve assim: e abriu-se outro livro. Finalmente. Porque o mundo não pode mais continuar assim. E em outro verso o anjo proclama: a hora da colheita é chegada. Isso mesmo, eu concordo. Mas então, no próximo texto ele me faz estremecer. Ele mostra que Jesus está voltando em uma nuvem usando uma coroa de ouro. É assim que eu quero me encontrar com ele quando ele voltar. Mas ele está segurando algo em suas mãos. Uma foice afiada. E é dito: e aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que estava no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E o anjo lançou sua foice à terra, e vidimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Toda vez que eu leio isso, eu sou confrontado com a seguinte questão: por que essas imagens falam de termos tão radicais da execução da sentença? Bom, se Deus realmente vai eliminar a opressão e o sofrimento de todos os tempos, então não é suficiente que apenas 70, 80 ou mesmo 90% de suas criaturas estejam ao seu lado.
toda a injustiça e dor causada pelo resto é o suficiente para arruinar todos os dias de Deus e pro universo. Toda vez que alguém é magoado por um comentário estúpido, Deus estremece. Toda vez que alguém morre de câncer, Ele lamenta. Toda vez que um punho acerta alguém, o Criador também sente a dor. Todas as coisas ruins da terra, que a Bíblia chama de pecado, não afetam somente a nós. Para que uma vida de harmonia seja possível no universo, precisa haver um momento onde os inimigos da bondade, os perpetuadores da dor e lamentação, sejam erradicados. A questão é, o mal só pode ser eliminado através de uma sentença de morte? Deus pode fazer tudo. Ele não pode simplesmente alterar os humanos, tornando-os bons? Claro que pode, mas então ele não seria diferente do dragão, que fez o mal. Deus quer que cada um de nós se decida sozinho. Isso é duro para ele. Ele não deixa de amar quando aplica o julgamento, porque ele ama suas criaturas. Ele respeita a liberdade delas. Ele respeita até a decisão delas pela morte. Pois separar-se de Deus é simplesmente isso, morte. A Suécia é um país com inverno bastante rigoroso. Porém, o inverno traz uma beleza maravilhosa consigo. As noites ficam claras como cristal, porém são extremamente geladas. Experimente se afastar da fogueira e ir para bem perto de uma lagoa congelada, observar o céu estrelado. Em questão de minutos, seguramente o seu corpo esfriará. Então, você terá que rapidamente voltar para perto do fogo. Se decidir ficar longe da fonte de calor por muito tempo, certamente morrerá congelado. Isso não seria uma punição, simplesmente uma lei da natureza. E a mesma coisa acontece com a separação de Deus, nossa fonte de vida. A diferença é que estamos conscientes da nossa situação. Nós vemos a vida como algo que merecemos, é dada por garantida.
Lá na árvore, quando a serpente seduziu a humanidade, esse foi exatamente o ponto em discussão. Deus disse: quando comer desse fruto, morrerá. Por quê? Porque o fruto é muito duro? Mas é porque essa árvore foi a cabine de votação no conflito cósmico. Se você não quer nada com Deus, pode comer dessa árvore. Mas saiba que sua vida é algo muito frágil, que vem de Deus e só pode existir com Ele. O dragão não pode dar vida ao homem, mesmo que ele diga que possa. Uma decisão por ele termina em morte. Quando olhamos para a história do mundo, não pode haver dúvidas de quem falava a verdade. A separação de Deus causou sofrimento, causou morte e destruição sem fim. O dragão ele não criou a vida ou melhorou nada na terra. Aqueles que se viram contra Deus tomam uma decisão contra a vida. E algum dia essa decisão ela será levada a sério. Chegará o dia que nem mesmo Deus poderá nos proteger das nossas ações. Mas que bem me faria se Jesus fosse somente o Cordeiro, mas não o juiz do mundo? Se viesse somente como uma criança do Natal, mas não como o Rei dos Reis no fim dos tempos? Não é suficiente para ele expor a serpente como mentirosa e ela simplesmente continuar como é. Não é suficiente para ele perdoar os meus pecados se eu tiver que continuar vivendo desse jeito. Todos nós esperamos por justiça na terra. Imagine então como Deus deve se sentir. Milhões de vezes por dia ele olha nos olhos da criança maltratada. Para que a verdadeira justiça ela exista no universo, para que possamos ter uma vida real, o mal deve ser erradicado. O mal deve ser erradicado.
Ontem eu gritei com um dos colegas que trabalha comigo no programa de rádio que eu apresento, porque ele esqueceu de fazer algo que lhe pedi. Muitas vezes eu mesma sou maldosa, sou perpetuadora e vítima ao mesmo tempo. Quando eu olho nos olhos de uma criança de guerra, eu clamo, por favor, que o julgamento aconteça. Quando eu olho para os meus próprios olhos, eu clamo, por favor, não aconteça. O julgamento irá me libertar, mas ao mesmo tempo me condenar. Por isso que eu só posso desejar pelo julgamento se eu confiar completamente no juiz. E se eu me entregar a ele completamente. O impressionante é que isso é possível. Eu posso olhar nos olhos do juiz do mundo porque ele não é somente juiz, mas também é o Cordeiro. Ele foi condenado em meu lugar. Isso é verdade no juízo final. Eu não vou ser salva porque eu tenho uma ficha limpa, mas porque as minhas roupas imundas foram lavadas no sangue do Cordeiro. Assim que é relatado no livro de Apocalipse. Sim, eu sou uma perpetuadora e vítima, mas eu estou nas melhores mãos. Essa é a coisa fantástica sobre Deus. Ele não nos dá pouca atenção, mas nos permite um processo longo que começou no dia em que a justiça começou. Deus fez de tudo para trazer o máximo de pessoas possível para o lado da vida. No final, ninguém vai poder culpá-lo por cometer o menor erro em julgamento. Essa é a razão pelo choro de alegria nas muitas vezes dramáticas cenas de tribunal no livro de Apocalipse. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e hás de ser, porque julgaste estas coisas. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Aleluia! A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os teus juízos. Toda vez que eu escuto esses choros de alegria, eu vejo essas imagens na minha mente e uma grande paz me cobre. Nenhuma dúvida restará. Deus, Ele não passará nada por alto. Ele não sentenciará ninguém incorretamente. A culpa ela cairá para quem está do lado do dragão e até no próprio dragão, naqueles que não aceitaram o perdão do Cordeiro. Mas para todos os outros, o juízo final é o fim de todo sofrimento. O dia ainda não chegou. Hoje, muitas vezes, a injustiça ela ganha no final. Talvez seja por essa razão que os filmes e livros eles têm finais felizes. Não é engraçado ou absurdo como em milhares de filmes ou programas de TV produzidos, o foco principal é solucionar um crime? Sempre a mesma história. E todas as vezes ficamos entusiasmados. Toda vez sentimos satisfação quando os perpetuadores são finalmente pegos e as vítimas são vingadas. Um dos meus filmes favoritos desse gênero é a história real de Erin Brockovich. Uma empresa gigante de química conscientemente contamina a água de uma cidade inteira.
Essa mulher de classe operária, ela realmente conseguiu fazer a empresa cair de joelhos e assegurar a justiça para suas vítimas. Embora fazer um acordo financeiro para um câncer uterino ou uma criança gravemente doente não seja realmente justiça. Seria se a criança inocente fosse curada. Mas Erin Brockovich, ela deu ao povo o sentimento de que o seu sofrimento ele foi notado e mitigado. Que outros culpados eles pagariam o preço pelas suas ações. Mas justiça absoluta? Cura total? Impossível. Michael Jackson uma vez cantou Heal the world, make it a better place, que significa cure o mundo, faça dele um lugar melhor. E eu ainda consigo ouvir sua voz na canção We are the world, we are the children, que significa nós somos o mundo, nós somos as crianças. Eu amo canções como essas. Às vezes meus amigos são até motivados com essas minhas tentativas de tornar o mundo um lugar melhor. Mas no final é uma ilusão cantar nós somos os únicos que fazem um dia iluminado. Podemos até dar o nosso melhor e possivelmente prevenir uma ou duas coisas. Mas podemos abolir as injustiças do mundo? Jamais. Sempre haverá crianças com um olhar triste nas câmeras dos fotógrafos. Essa é uma razão para continuar insatisfeito? Não. Eu sigo em frente e confio que ele um dia trará a solução. Será que isso é uma ilusão? Uma adorável ilusão na qual eu me convenci ser verdade? O livro de Apocalipse diz assim: isso é uma realidade pela qual nós podemos esperar, juntamente com todo o universo. Eu creio nisso. O tempo ainda não chegou, mas logo chegará.